Boa tarde, paz seja com todas. Eu declaro as bênçãos do Senhor sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre sua família neste dia. Hoje vamos para o capítulo 6 do livro Ansiedade do Dr. Augusto Cury. O ciúme e a solidão do autoabandono. A solidão paradoxal, ansiedade e ciúme. Sabemos que todo ser humano vive no cárcere virtual. Entendemos ou percebemos o comportamento deles pelo processo de interpretação da realidade e não pela realidade em si. Conhecemos o outro a partir de nós mesmos. Se não aprendermos a nos esvaziar de nós mesmos, nossas interpretações terão muito mais a ver conosco do que com nosso cônjuge, nossos filhos e alunos. Olha que interessante. Por isso que é necessário a gente esvaziar de nós mesmos. Por quê? Porque a gente vai interpretar o cônjuge, os filhos, amigos, pessoas, sempre com o nosso ponto de vista. É mais fácil nossas interpretações serem distorcidas do que se aproximarem da realidade emocional dos comportamentos que estamos interpretando. O ciúme é uma grave e velada distorção do processo de interpretação, uma verdadeira armadilha mental. De todas as palavras que podem definir o ciúme, nenhuma se aproxima tanto de sua arquitetura quanto autoabandono. Nós vimos lá no início do livro, né, a diferença do ciúme com o amor. Quem ama, ele não exige, o amor ele não controla. Agora, o ciúme é o oposto do amor. Então, é o autoabandono, né? Vamos dizer, aproxima disso, do autoabandono. Toda pessoa que tem ciúme se autoabandonou, ou seja, ela sempre está olhando para o outro, querendo só o outro e esquecendo de si mesma. Pelo menos nos momentos de ataques de ciúme. Quem tem ciúme tem o eu com baixo nível de sociabilidade consigo mesmo, embora possa conviver tranquilamente com outras pessoas. Tem também baixo nível de amor próprio. Precisa da atenção do outro para diminuir o déficit de atenção que tem para si. Ou seja, a pessoa não consegue olhar para si de verdade, não consegue entender, dar atenção para si, se amar, ter um momento de amor consigo mesmo. Precisa do outro para dar essa atenção. De todas as palavras que podem definir o ciúme, nenhuma se aproxima tanto da sua arquitetura quanto autoabandono. Toda pessoa que tem ciúme se autoabandonou. Quem tem ciúme tem um eu com baixo nível de sociabilidade consigo mesmo, embora possa conviver tranquilamente com outras pessoas. O ser humano, como vimos, é um ser inevitavelmente social, mas algumas pessoas têm uma necessidade maior de se socializar, de ter alguém ao seu lado, pois são mais sensíveis à solidão. O ciúme é uma tentativa exagerada e doentia de superar a solidão. Quem tem ciúme é profundamente solitário, ainda que viva rodeado de pessoas. É solitário, porque não consegue ter momento consigo mesmo. Os ciumentos desconhecem essa tese. Se as pessoas que amam me abandonam, a solidão é suportável. Mas se eu mesmo me abandono, ela é intolerável. É ótimo que quem amamos nos afague, porém há mais mistérios entre receber carinho e viver em função deles do que imagina a vã psicologia dos romances. Ao longo de mais de 20.000 sessões de psicoterapias e consultas psiquiátricas que realizei, descobri que todos somos grandes roteiristas no teatro psíquico. E nosso verdadeiro desafio é escrever comédias, não peças de terror, ou seja, ter romances nas relações asfixiadoras. Jamais podemos esquecer que a tradução inconsciente do ciúme é: estou tão pobre de mim que procuro me enriquecer no outro. Uau! Nossa, isso nós não podemos esquecer. Quando nós lembrarmos disso, opa, eu não quero estar pobre de mim mesma, não. O que é isso? Procuro me enriquecer no outro? Jamais que os ciúmes não venham tomar conta da nossa vida. Estou tão carente de mim mesmo que procuro apoio desesperado no outro. A tradução do inconsciente do ciúme. Resolver essa equação emocional é fundamental para ter uma mente saudável. Ou seja, se enche. Não aquele amor próprio, aquele amor egoísta, não. É porque você tem que entender que a sua felicidade não pode depender do outro. Um exemplo, para casar, você não tem que pensar se eu vou casar para ser feliz. Não é assim.
Você já tem que encontrar essa felicidade dentro de você. Onde nós encontramos a verdadeira felicidade? Em Cristo. Em Cristo, é Ele que supre tudo que nós precisamos, é Ele que nos mantém, a verdadeira felicidade vem dele, então nós podemos casar para ser mais feliz. Ou seja, tem pessoas que colocam sempre a sua expectativa no que acontecerá futuramente. Então, resolva essa equação. Não esteja carente de si mesmo e procurando apoio desesperado no outro. Não. É necessário ter esse encontro contigo, ter esse amor próprio, se enriquecer, ter esse momento de solitude com você mesmo. Não se isole. Muitas pessoas se autoabandonaram, embora não tenham consciência disso. Baixa autoestima, timidez, anorexia, bulimia, vigorexia, preocupação excessiva com a imagem social, sentimento de vingança, raiva, inveja, e em destaque, os ciúmes são sintomas evidentes de uma pessoa que se autoabandonou. Só uma pessoa que se autoexcluiu tem tamanha carência. O suicídio é uma forma solene de autoabandono. Mas quem pensa em desistir da vida, na realidade, tem, como já manifestei em outras oportunidades, fome de viver e de construir pontes para alcançar os outros. Aí aqui está repetindo. Milhões de leitores têm se utilizado das ferramentas que criei para não se autoabandonarem, para deixarem de ser vítimas de suas mazelas socioemocionais e se tornarem minimamente autores de sua história. Quem se autoabandona asfixia o autodiálogo, contrai o prazer de viver e o relaxamento. Uma das principais formas de viver a solidão do autoabandono é, como citei, cobrar-se excessivamente. O autoabandono, aí vem várias coisas, a pessoa se cobra demais. Ser pouco tolerante com suas falhas e seus limites é ser seu algoz. Não dar risada da sua própria estupidez e suas incoerências é ser autopunitivo. Bom humor é fundamental para construir pontes com sua própria personalidade. Uma pessoa pessimista tem muita facilidade em nutrir seus vampiros emocionais. Algo que a gente tem que aprender é o quê? Dar risada. Eu errei, vou pegar esse erro e vou consertar, mas não me punir. Ri, tropecei, ri. Por quê, gente? Porque se a gente ficar punindo demais, vai vir várias consequências. Não que eu vou passar um pano quente, passar um pano e cometer um erro e cometer de novo. Não, não é isso. Se eu vacilei, se eu falei uma palavra errada aqui, vou ficar me punindo. Nossa, não poderia ter falado assim. Se eu tropecei em alguma palavra, ai, porque se eu vou fazer isso, eu nunca vou continuar lendo com vocês. Eu sempre esperei, momento certo sempre é hoje. Agora, vou falar algo errado, vou me expressar errado, eu tenho a chance de consertar. Agora eu vou ficar me punindo? Por que eu fiz isso? Ai, meu Deus do céu, o que vão pensar de mim? Eu falei aquela palavra errada? Não, não, vamos parar com isso, vamos rir. Ah, eu errei? Bola para frente. Vou procurar consertar. É assim. Vamos parar de ser pessimista. Vamos parar de nutrir esses vampiros emocionais. Vamos tentar levar a vida com humor. Há pessoas que passam décadas com medo de avião, de falar em público ou de elevador e nunca dialogaram sistematicamente consigo mesmos. Nunca se perguntaram, por que sou escravo desse medo? Quando ele surgiu? Por que esse medo surgiu? Como ele me controla? Como reeditar as janelas do meu cérebro que o financiam? Essas perguntas são essenciais para a gente falar. Por que eu tenho medo? Por que a timidez tomou conta da minha vida por tanto tempo? Eu tenho a experiência de falar isso. Por que a timidez tomou conta da minha vida por tanto tempo? Porque eu tinha medo do que os outros iam falar de mim. Porque eu tinha medo do que os outros vão pensar de mim. Depois que eu comecei a mergulhar mais na palavra de Deus, não importa o que os outros estão pensando de mim. Se o Senhor Jesus falou para ir pregar o evangelho, eu devo ir pregar o evangelho. Se o próprio Cristo foi rejeitado, eu não serei? Claro que você. Se o próprio Cristo teve palavras maravilhosas, operou milagres, pessoas o rejeitou, ainda mais eu. Mas
Eu quero cumprir a palavra do Senhor. Então, quando esse medo surgiu? Foi quando eu entendi que alguém pode rir de mim. Aí, o quê? Trabalhando. Fui trabalhando a minha mente. Fui estudando, fui enfrentando o medo. Fui com medo assim mesmo. Barriga doía, a mão trêmula, a voz trêmula. Mas é assim que a gente vai reeditar, assim que a gente vai encarar os problemas, enfrentando o medo. Mas esses diálogos consigo mesmo te ajudam, essas perguntas. Por que sou escravo desse medo? Por quê? Responda para si mesmo. Se você não gasta alguns minutos diários fazendo essas indagações, não terá chance de reescrever sua história. As sociedades modernas tornaram-se um canteiro de pessoas frágeis, sem resiliência, sem capacidade de filtrar estímulos estressantes. Enfim, sem habilidade para trabalhar o coach emocional. Não é sem razão que há uma explosão no número de doentes psíquicos na era da indústria do lazer, da internet, do acesso à informação. Gente, a era de mais doentes mentalmente, né, doenças psicóticas, psicossomáticas. É a era que mais tem lazer. É a era da internet, acesso à informação. Era de esperar que nesta estivéssemos o maior número de pessoas mentalmente livres. Era para esperar isso, e emocionalmente saudáveis. Mas estamos diante de uma enorme safra de pessoas doentes. Era de esperar que tivéssemos uma geração de mulheres mais saudáveis e felizes. Mas estamos diante da geração mais triste e com baixa autoestima que já se viu. É preocupante. Nós não queremos estar nesse meio, né? Baixa autoestima, triste. Porque nós devemos trabalhar aqui, renovar sempre a nossa mente através da palavra de Deus, mudar a nossa mentalidade. Eu não sou escrava do medo, eu não sou escrava deste mundo, mas sim do Senhor. Cerca de 70 milhões de pessoas, grande parte mulheres jovens, desenvolveram anorexia e bulimia. Apenas 3% das mulheres que se veem realmente belas em muitas sociedades. No Brasil, um país aparentemente tão festivo, há milhões de mulheres que sorriem por fora, mas choram por dentro e travam uma verdadeira guerra com o seu pior inimigo, ok? O espelho. Por que trava essa guerra com o seu pior inimigo? A comparação. O espelho está sendo o pior inimigo de muitas mulheres. Por quê? Porque fica querendo se comparar com uma e com outra. Porque a era da internet está muito fácil. Você clica ali, vê uma pastora pregando, vê fulana cantando, você vê isso, vê aquilo, vê aquela do corpo perfeito, e o espelho se torna seu pior inimigo. Aí vem o que? As crises de depressão, as tristezas, a angústia, a comparação. O espelho está sendo o pior inimigo porque você quer ser igual fulano, igual ciclana. Tenha na sua mente a identidade. A sua identidade está em Deus. Deus te criou de uma forma única. Você não tem que ser igual todo mundo, né? Como a mãe sempre fala, você não é fulana, você não tem que ser igual ciclano. Hoje eu falo isso com meus filhos. Ah, mas fulano faz isso, você não é ele. E nós devemos reforçar a nossa identidade para nós não sermos essas mulheres que vivem triste, angustiada, depressiva, que tem uma briga com o espelho. O espelho, ele fala a verdade. Se eu estou acima do peso, eu vou ver que eu estou acima do peso. Agora eu vou ficar sofrendo por isso? Não. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para melhorar? Não ficar sendo escrava disso. Ser escrava disso, não posso. Não podemos ser escravos. O país, o Brasil, aparentemente é tão festivo, a gente vê tantas festas. Nós que somos da igreja, temos tantas comemorações, podemos curtir tantas coisas na nossa vida. E principalmente a presença do Senhor. Então, por que a depressão, a angústia, a tristeza vai fazer parte da nossa vida? Porque às vezes quero ser igual fulana, que tem o corpo perfeito. Ah, fulana tem o marido perfeito, o meu não é. Ah, os filhos de ciclana, que meninos maravilhosos, o meu não é. A gente sempre acha que o do outro é melhor. E nós vamos aqui afundando, esquecendo que nós temos a nossa identidade e que devemos ser gratas pelo que Deus nos deu. Devemos ser gratas pelo momento que nós estamos vivendo.
A solidão criativa. É importante ter algumas doses de solidão social, ou seja, se afastar certos momentos da agitação social e se recolher dentro de si, para se relacionar consigo mais intimamente. Nós falamos sobre isso, né? Essa solitude é importante. Interiorizar-se, refletir sobre sua história, reciclar o ciúme, a inveja e as mágoas e se reconciliar com seus sonhos é fundamental para libertar seu imaginário e se reescrever, reinventar. Muitos pensadores, escultores, artistas plásticos, filósofos e religiosos têm necessidade vital da solidão criativa, né? Nós que somos mulheres que lemos a Bíblia, nós necessitamos disso, de ter esse momento ali, de entrar na palavra, de mergulhar. Então, os filósofos, pensadores, todos precisam desse momento. Porque ali você começa a usar a sua criatividade. Sem ela, os ruídos da rotina entorpecem a mente e castram a produção do conhecimento. Se você não gosta de ficar sozinho de vez em quando, provavelmente não tem um relacionamento saudável, íntimo e consigo mesmo. E o que deixa em desvantagem para ser imaginativo. Tá vendo que, gente, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Se uma pessoa se isola demais, está faltando algo. Se a pessoa está querendo sempre o tempo todo estar rodeada de pessoas, não consegue ter um momento de solitude, de solidão, sozinha, um caso de amor consigo mesmo, está faltando algo também. Por isso que é importante esse diálogo interno. Olhar para você, ter esse momento de conversa. A mesa redonda do eu, que nós já aprendemos com o Dr. Augusto Cury. Ter esse momento. A solidão criativa não é a ausência absoluta da interação social, mas a presença de ser distante de si. Diante de si, né? Mas a presença do ser diante de si. Nesse momento, estamos tendo um caso de amor conosco. O eu está investindo em si mesmo, libertando-se, saudando o seu débito com a interiorização numa sociedade altamente exteriorizante e consumista. E quando a gente está bem com a gente mesmo, é mais fácil de lidar com o outro. Isso é incrível. Muitos chafurdam na lama da mesmice porque não sabem mergulhar dentro de si. Muitos não fazem essa viagem porque têm medo de encontrar seus fantasmas mentais. Nesse caso, a ignorância é altamente punitiva. Ou seja, fica com medo daquele pensamento, sabe? Aquele pensamento que você alimentou por muito tempo. Mas aí, se você encontrar esse fantasma mentais, aí você tem que fazer o quê? A tecla DCD. Duvidar, criticar e determinar. É esses diálogos internos. Ah, Diana, isso parece loucura. Não é loucura. É esse momento, até Davi, ele teve um momento que Davi estava abatido, a alma dele, ele falou, por que te abates, ó minha alma? Ele não estava conversando com a pessoa lá, não. Ele não estava conversando com o pastor, com fulano, com ciclano, não, com o sacerdote. Ele estava falando consigo mesmo. Por que te abate, ó minha alma? Aí ele dá uma ordem para a alma dele. Espera em Deus, minha alma. Eu ainda o louvarei. É isso. É você olhar para dentro de si, se encontrar esses fantasmas. Por que, minha alma, você está agindo assim? Por que, minha alma, você está abatida? Espera naquele que te fortalece, minha alma. Espera em Deus. É assim que nós devemos fazer. Esse diálogo interno. A solidão transforma ricos em miseráveis. Não é factível viver só, porém é possível ser solitário, não construir relações saudáveis consigo mesmo e com os outros. Estar só no meio de uma multidão. Deixa eu repetir. Não é factível viver só, porém é possível ser solitário, não construir relações saudáveis consigo mesmo e com os outros. Estar só no meio de multidão. Às vezes está só no meio da multidão, mas ela é solitária. Se o ser humano tivesse montanhas de ouro e incontáveis aeronaves, mas vivesse só nesse planeta, se sentiriam mais miseráveis dos seres. O ouro perderia seu brilho e as aeronaves não fariam voar. Pelo menos não prazerosamente, por muito tempo. Há milionários que encarcerados pela solidão, vivem de migalhas de prazer. Há 800 milhões de mendigos que passam fome do pão de trigo e bilhões que passam fome do pão da emoção. Se alguém tivesse todos os palácios do mundo, mas quando andasse, só ouvisse seus próprios passos, ou quando dormisse, só ele colocasse a cabeça no travesseiro, essa pessoa não descansaria.
Cedo ou tarde, trocaria todos os palácios pelo mais simples casebre no meio de um bairro pobre. Não é sem razão que há no mundo tantos milionários depressivos. Pelo ângulo da gestão da emoção, quem é verdadeiramente rico? Quem é feliz. Simplesmente assim. Ainda que a morte não existisse, se não aprendêssemos a amar, dialogar, nos aventurar e viver experiências sociais agradáveis, a eternidade se tornaria uma fonte de tédio. Somos meros mortais. Porém, muitos, nesta curta existência, perderam o encanto pela vida. É espantoso assistir a vários jovens que deveriam estar borbulhando de prazer, seja por explorar a vida ou pela explosão hormonal, já entediados. Camas confortáveis que não relaxam. Dinheiro que empobrece a alma. Aplausos que não animam o coração. Êxitos que não geram sucesso emocional. Eis alguns paradoxos do ser humano que detesta a solidão criativa, que tem medo de procurar dentro de si o mais importante endereço. E você? Escapa desses paradoxos ou é capturado pelos seus tentáculos? As pessoas ciumentas querem banir fortemente a solidão do teatro de sua emoção. Desejam que os outros gravitem em sua órbita. Por isso, controlam parceiro, filhos, amigos, colegas de trabalho e até bens materiais. Mas não controlam a si mesmos. Não entendem que o ciúme é um grito, é o seu grito de alerta, um aviso de que elas não sabem se abraçar, se apoiar, apostar em si, ter autoestima sólida. O ciúme nos afasta de nós mesmos e de quebra nos distancia de quem amamos. Todos que são vítimas de ciúme são perdedores, pois desmoronam suas relações. Poderão ter a seu lado servos, mas nunca seres humanos que os amem. Poderão ter pessoas que os temem, mas não que os admirem. As pessoas ciumentas não entendem que o ciúme é o grito de alerta, um aviso de que elas não sabem se abraçar, se apoiar, apostar em si, ter autoestima sólida. O ciúme nos afasta de nós mesmos e, de quebra, nos distancia de quem mais amamos. É assim que o ciúmes age. Nos distancia das pessoas que mais amamos. E eu achei incrível esse capítulo. Muito interessante, por quê? Porque nós podemos ter um caso de amor com a gente mesmo. Nós podemos ter esse momento de solitude para olhar para dentro de nós. Nós devemos fazer isso. Aprender que amar, dialogar, né? Aventurar na vida, nas experiências da vida. Não vamos tornar a eternidade, a nossa vida, o futuro como um tédio, uma fonte de tédio, um presente. Não. Somos meros mortais. Porém, nós podemos olhar para a vida como uma fonte de amor, de alegria e encanto. Nós podemos agir assim, né? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada mais uma vez